Daí galera, tudo bem? Cássio aqui, Becker. Primeiramente eu queria agradecer ao feedback aí, aos comentários, né, do vídeo anterior, do Eternal Darkness. Valeu aí Fábio, Vitor, Edgar, Eduardo. É nóis, viu? Obrigadão mesmo, obrigado pelo feedback. Talvez nas próximas vezes aí eu escolhe algumas gameplay, né, pra atribuir ao vídeo, né, pra mostrar pra vocês o que eu tô jogando no momento, para que a gente possa trocar uma ideia aí sobre, né? Para agregar aí na experiência. Hoje eu queria falar um pouco sobre remakes e remasters, assim, né? Não queria falar sobre a diferença deles, porque isso vai ter, isso vocês vão achar em muitos vídeos na internet, né? O que é melhor, o que não é. Isso depende muito do gosto pessoal de cada pessoa. Mas eu queria falar um pouco sobre a importância deles no mercado, assim, a minha perspectiva, a minha percepção da coisa, sabe? E se realmente é necessário, assim, né? Um tempo atrás, teve um representante da Harry que havia comentado que ele não era 100% assim a favor dos remakes, né, para as gerações atuais. E assim, eu consigo compreender ele, sabe? Consigo entender ele. Isso é uma questão discutida há bastante tempo e sempre gera discussões calorosas a respeito, né, disso. E desde a época da faculdade, inclusive, dá muita discussão. E assim, primeiramente falando, né, primeiramente assim, tocando inicialmente, entende-se que tem um gap muito grande, né, de geração para geração, né, a minha geração para a geração atual, né, de jogadores. Então assim, quando você faz um remake, você tem que estar ciente que não é o mesmo público, né? Porque o jogo, né, a qual você está trabalhando o remake, ele foi originalmente projetado para ser executado naquele hardware, né, do passado e para um público, né, para aquele público do passado. Então, nesse caso, você vai ter que adequar, né, o jogo aos padrões atuais, modificando, né, até a estrutura de como o jogo vai andar. Não, isso não quer dizer que seja ruim, né? Mas, do meu ponto de vista, perde-se, né, aquela experiência, né, pela qual você está jogando, né, a experiência pela qual o jogo foi originalmente projetado, né? O hardware não é mais o mesmo, o comando não é mais o mesmo. Apesar dos remakes, né, manterem a história, manterem aquele ambiente, mas eles alteram muito, sabe? A estrutura para trazer, né, uma perspectiva diferente da história que já foi contada. Entende-se que perde um pouco da essência do jogo? Sei lá, no meu ponto de vista isso pode acontecer. Há uma chance muito maior de dar erro do que um remaster, por exemplo. Nesse ponto eu curto mais o remaster. Até porque ele fica ele é o mais próximo, né, da experiência original, né? Ele é mais fidedigno. Porque, ó, não é questão de eu colecionar também, sabe? Porque eu entendo que, como eu coleciono, eu gosto de ter uma experiência no console pela qual o jogo foi originalmente projetado. Eu curto jogar no comando que ele foi projetado para ser executado. Curto jogar no hardware ao qual ele foi designado, né? Ele foi designado para ser executado. E o público, né, que foi a minha geração. Então, o desenvolvedor, ele planejou o jogo para ser comercializado, né, para aquela geração. Entende essa pegada? Então, assim, o remaster, ele até consegue ter, no meu ponto de vista, uma melhor aceitação, assim, né? Até, no caso, para a minha geração, né? Agora, se o cara não teve aquela experiência do passado e vai ter uma nova experiência, né, uma coisa completamente nova, com um jogo novo, para ele vai ser um jogo novo. Né, para ele vai ter uma experiência diferente. Né?
Ele não vai buscar as informações do passado que vai referenciar e tal. Ele vai ter uma experiência genuína, assim como nós tivemos lá atrás. Então a gente não vai buscar parâmetros, né? Não vai se embasar com um jogo que jogou no passado. Para ele vai ser uma coisa nova. Eu tento ver os remakes como uma perspectiva de contar a mesma história de uma forma diferente. Aí eu consigo curtir mais o game. Porque até tem um lance de coleção, né? Aí eu curto, por exemplo, jogar o game mesmo, né, no console original. Pegar no hardware e tal, né, jogar ali na TV de tubo. Assim, tem alguns jogos, né, que eles são atemporais, assim, que eles permeiam a nossa realidade, né, que ultrapassam os gaps. Que no caso é ali o Metroid, Castlevania, no caso Symphony of the Night, o próprio Super Metroid mesmo, né? São jogos, no meu ponto de vista, perfeitos da forma como eles são. Eles atingem todo o público que existe. Porque eu gosto muito, né? Mas olha só, teve o remaster do Zelda, o Ocarina of Time 3D, que eu achei maravilhoso. Né? Então assim, era isso que eu queria falar com vocês, né? Da importância deles. E compreendo, né? Depois eu pesquiso o nome dele, do representante da rádio lá, que ele comentou sobre isso. Tem um remaster que eu estou muito afim de jogar, que é o Shadow Man. Pô, eu joguei ele no Nintendo 64, no Play 1 e no Dreamcast. A melhor versão é do Dreamcast, mas no Nintendo 64 tem versão legendada com eles em português, lançado pela Gradiente. Foi bem legal. Ele saiu para PC e para os consoles, né? Então a fim de pegar ele. O legal do remaster é que ele permanece intacto, né? E ele roda nas resoluções atuais. O que pra mim é bem maneiro, bem maneiro. Mas com essa tendência da indústria de trazer sempre remakes, né? De jogos que tiveram sucesso no passado, será sabe, que emplacaria na atual geração? Tem também esse caso aí de jogos recentes sendo tendo remakes, sabe? Tendo remasterizações muito rápidas. Parece que querem puxar, pegar mais ainda, lucrar mais ainda em cima, né? Pra, sei lá, pra continuar aquele império, né? Mas enfim, era isso que eu queria comentar com vocês. Isso aí, esse videozinho aqui se desenvolveu aí a partir de alguns comentários do vídeo anterior. Agradecer aí o Vitor também que comentou, o Fábio, o Eduardo. E é isso, vou ficando por aqui. Não deixa de comentar aí também a sua percepção, né? A sua ideia de remaster, de remakes. Se você concorda comigo ou não. E é isso, vou ficando por aqui. A gente se vê aí na próxima. Falou!